Bom, hoje a palestra é sobre alteridade. Talvez é uma palavra que nem todo mundo esteja familiarizado. Então, a alteridade, ela quer dizer aceitar o próximo como ele é, bem resumidamente. Não é isso, Douglas? Então, resumidamente, isso é alteridade. O Douglas vai mostrar um filminho para nós e depois desse filminho a gente volta a falar sobre isso. Big Ben. Rainha. McFly. Batata. McDonald's. Batata. Padre. Muralha. Trabalho escravo de crianças menores de 5 anos. Gangnam Style. Trabalho escravo com crianças menores de 5 anos oficial. Arroz. Sushi. Mangá. Trabalho escravo com crianças menores de 5 anos, só que, velho, elas são gêmeas. Girafa. Só lembro do filme. Nelman. Filme. Eu me remexo muito. Mano, filme. Koala. Canguru. Nossa, os bichos muito escrotos, aquelas areias gigantes, tipo, velho, comendo, tipo, sei lá. Desenvolvimento tecnológico, só pra não ficar só sangue. E um lugar onde sempre se vê uma caravana passar. Vão cortar sua orelha pra mostrar pra você como é bárbaro o nosso lar. Sopram ventos do leste e o sol vem do oeste. Seu camelo quer descansar. Pode vir e pular, noite árabe vai chegar. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to move it. Donald Duck? Um pato Donald? Ora, venha de lá um abraço, um mesmo daqueles, um quebra-costelas, um bem carioca, bem amigo. Seja bem-vindo, meu caro. Não, cachaça? Que tal uma cachaçinha agora, hein? Saúde! Muito obrigado. Donald, now you have the spirit of the samba. Tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. O tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico tenta que se alimentar, que vai comer umas minhocas no fumar. Oi, por favor, tira esse bicho do celeiro, porque ele acaba comendo o fubá inteiro. Tira esse tico de cá de cima do meu fubá, tem tanta coisa que ele pode pinicar. Eu já fiz tudo para ver se conseguia, botei alpiste para ver se ele comia. Botei um gato, um espantalhinho, sapão, mas ele acha que o fubá é que é boa alimentação. Tico-tico tá outra vez aqui, o tico-tico tá comendo meu fubá. Se o tico-tico... Uma visão a respeito de algo que a gente não conhece verdadeiramente, um pré-julgamento, né? Quando a gente, então, foi formado como? Pegou vários jovens de uma escola e falou assim para esses jovens: o que vem na sua mente quando se fala Japão? Aí uns disseram sushi, outros disseram arroz, né? E várias outras coisas.
Sobre a China, que você colocou lá, né? O menino até falou em vários países, trabalho escravo com menor de 5 anos, trabalho escravo com menor de 5 anos. E assim nós somos, né? Crescemos dessa forma. Nós vamos criando uma ideia do que seja algo sem nós termos certeza se é aquilo na realidade. E o Walt Disney, quando fez esse desenho, nem sei em que década foi que ele fez esse desenho do Zé Carioca com o Pato Donald aqui, ele colocou o Brasil como ele enxergava. Um país de pessoas, porque o Zé Carioca era um malandro que gostava de levar vantagem em tudo. Então essa era a visão do povo brasileiro para o Walt Disney, né? Um povo, não sei por que ele pensou assim, porque afinal de contas, né? Mas enfim, é a visão que ele tinha. E associada à cachaça, né? Um país onde as pessoas gostam de beber, um país onde o principal, na forma dele enxergar, a principal forma de lazer que é o carnaval, vem através da cachaça, quer dizer, o povo bebe, se altera e vamos todo mundo sair na rua, seminu, dançando o carnaval. Essa era a visão dele. Talvez hoje em dia os estúdios da Pixar e da Walt Disney não pensam tão dessa forma mais, mas enfim ainda se fazem desenhos lá falando do nosso país, onde existe um monte de corruptos. A prova é Rio, né? É um desenho que se fala muito a respeito do tráfico de animais e da corrupção. Então, é a imagem que a gente está passando, é a imagem que o outro está passando e que nós vamos fazendo leitura e tirando as nossas conclusões. Isso não quer dizer que isso seja uma verdade absoluta. No nosso país não existe só carnaval, não existe só futebol, além do carnaval, existe um monte de outras danças típicas. Além do futebol, existem outros tantos de esportes que é praticado no nosso país. Além da cachaça, as pessoas também bebem água, bebem suco, bebem refrigerante e outros tipos de bebida além da cachaça. Então, se pegar uma única coisa e colocar aquilo como sendo uma verdade absoluta de alguém ou de um povo, é muito vago, né? Isso não é uma verdade absoluta, é uma parte, porque existem várias verdades. E por que eu quis iniciar com esse desenho, falando sobre essa visão que a gente vai tendo daquilo que a gente vai observando? Porque implica totalmente a alteridade nisso aí. A gente escuta muito pessoas dizerem assim: eu só de bater o olho não me engano. Se eu fui com a cara, beleza. Se eu não fui, alguma coisa de errado tem, né? Eu mesma já falei isso tanto de vezes. E nós somos, a maioria das pessoas aqui, somos de uma época em que a educação nossa era meio que baseada nisso, muito cheia de preconceitos, muito rotulado, né? As pessoas eram muito rotuladas. Quando eu estudava, começou a onda, pelo menos para mim, né? Quer dizer, não começou para mim, mas começou onde eu estudava, a onda do cigarro de maconha. Então era um absurdo, porque a gente ficava assim horrorizado com quem fumava maconha, porque já existiam alguns que fumavam. Então a gente ficava assim: olha, não anda com fulano, que fulano fuma maconha. E houve de lá para cá uma mudança muito grande, porque hoje em dia é meio que assim: olha, não anda com o Douglas, porque o Douglas não fuma maconha, né? Porque maconha não é mais uma coisa tão absurda como era quando eu tinha 12 anos de idade, 13, 14, era algo assim que a gente ficava horrorizado. Hoje em dia já é algo que tá aí, um monte de pessoas, né, e não somente jovens, utilizam. Enfim, não vim para falar se é certo ou se é errado, e justamente ao contrário, eu vim para dizer que nós não detemos a verdade do que é certo e do que é errado. Por isso que eu vim com essa camiseta. Foi bem pensado quando eu peguei ela no meu armário e a coloquei, porque nós temos
a camiseta que muitos trabalhadores aqui da casa usam, que é a do Novo Alvorecer Casa Espírita, com Douglas, fique em pé um segundinho, para quem nunca teve oportunidade de observar, aqui está o nosso garoto propaganda. Então, quem quiser comprar, não precisa ser trabalhador não, viu, gente? É só pedir para a Germana dá um jeitinho de... Ainda tem bastante, né, Germana? Quem quiser, fica à vontade. E a hora que eu fui me trocar, eu ia pegar a minha dessa, e eu pensei assim, não, hoje eu vou com o Raul, aqui, que era um drogado, né? Gente, pelo menos é a informação que a gente tem, que era uma pessoa muito louca, mas muito sábio. Então, o nosso julgamento é muito vago, muito falho, muito frágil das pessoas, das situações. Porque uma pessoa que coloca que, né, que a gente... Aqui diz assim, a vida é muito curta para ter aquela velha opinião formada sobre tudo. E nós somos de uma geração em que se tinha uma velha opinião formada sobre tudo, aonde nós acabamos sendo como os nossos pais. Eu estou me referindo de pessoas que infelizmente morreram de uma forma, desencarnaram, voltaram para o mundo espiritual de uma forma triste. Raul Seixas, Elis Regina, né? E tem um tanto enorme aí de pessoas públicas, independente de ser artistas ou outro qualquer, de outra profissão qualquer, que desencarnaram de forma triste ou que passaram por situações muito tristes, aonde uma sociedade julgou o comportamento dele errado. Não estou aqui também para fazer apologia às drogas, ao álcool, ao fumo, à vida desregrada, ao sexo, muito pelo contrário. Não é isso. A intenção hoje em falar sobre alteridade é mostrar um pouco para mim e para cada um de nós que aqui está, de que nós temos que mudar as nossas velhas opiniões formadas sobre tudo e sobre todos, rever os nossos conceitos, porque nós não somos senhores da verdade. Nós fomos criados de uma forma assim, faço o que eu digo, não faço o que eu faço. Você está em minha casa e enquanto estiver embaixo do meu teto, vai agir conforme eu quero. A maioria aqui foi educada assim, ou eu estou errada? Não, né? Ó, tem uma bem jovem ali dizendo que eu não estou errada. A maioria foi educada assim. Então, nós acabamos muitas vezes, mesmo criticando o erro do outro, repetindo o mesmo erro. Nós acabamos agindo assim. E nós temos que mudar essa nossa forma, porque nós não temos que ser iguais. Porque não existe igualdade, por mais coisas semelhantes, por mais pontos incomuns que as pessoas tenham, elas não são iguais. Nós somos singulares, nós somos únicos. Se nós pegarmos um quadro e formos, todos nós que aqui estamos, formos em uma exposição e tiver um quadro lá, cada um vai enxergar aquela pintura de uma maneira diferente. Nós não teremos a mesma forma. Pega um poema, né? Um poema, ele tem tantas interpretações, né? Ele toca as pessoas de forma diferente. Cada um vai ser tocado de uma forma diferente. Vamos pegar até mesmo os ensinamentos de Cristo. Se naquele dia que eu estou mal, eu abrir o Evangelho e fizer uma pequena leitura, eu vou ter uma interpretação daquela leitura. Passado algum tempo, eu abri o Evangelho, caí a mesma leitura, eu vou ter uma outra interpretação daquela leitura. São as mesmas palavras.
Quando a gente relê um livro, nós acabamos compreendendo coisas daquele livro que nós não tínhamos compreendido na primeira leitura dele. Né? E são as mesmas palavras. E nós, seres humanos, estamos em constante mudança. Graças a Deus, nós estamos mudando. Né? Nós, quando éramos crianças, enxergávamos o mundo de uma forma, na adolescência passamos a enxergar de outra forma, na fase adulta de outra forma, e graças a Deus, com a maturidade, eu digo graças a Deus, não é dizendo que só quem é que a gente tem que amadurecer, porque aí sim a gente descobre o que é viver. Não é isso não. É porque só se amadurece quem está vivendo, né? Então, quem está vivendo está tendo a oportunidade de vivenciar aqui na Terra experiências que desencarnado não teria condições de experimentar, de vivenciar. Então, assim, graças a Deus, na fase madura, já tem uma outra visão. As nossas prioridades vão mudando no nosso dia a dia, né? No decorrer da nossa jornada vão mudando. Então, por que que eu tenho que ter uma opinião formada e absoluta, na minha forma de ver a vida, de quem quer que seja? Se os meus gostos mudam, por que que o do outro não pode mudar? Se aquilo me faz bem, me fazia bem ontem, hoje não faz mais. Gente, eu adorava pimentão. Hoje em dia eu não posso nem pensar em comer pimentão. Mudou, o meu organismo mudou. Né? Então, assim, se o meu organismo está mudando, como que a minha essência não está mudando? Nós vivemos para isso. Então, se eu estou me transformando, se eu estou mudando, por que que o outro não pode estar mudando? Por que que o outro não tem que prestar, porque foi essa a primeira impressão que eu tive? Por que que o outro tem que ser tudo de ruim? Por que que o outro não pode e tem muita coisa boa, independente do que quer que ele tenha feito, independente do que quer que ele faça? Ele pode ter coisas boas, porque quando nós fomos criados por Deus, Ele colocou em nós a semente do amor. Hoje, na nossa preparação, que nós fazemos às 6 horas da tarde aqui na casa, a gente chega com alguns chegam mais cedo para fazer essa preparação, nós falamos, a nossa leitura foi sobre semente, a semente. Então, nós não semeamos um homem pronto, né? Não é um homem pronto, é uma semente que vai germinar, que vai crescer e que daquilo ali vai um dia se transformar em um homem pronto. Isso somos nós somos essa semente. Todos nós somos essa semente. Mas nós não conseguimos enxergar isso no nosso irmão. Mas queremos e exigimos que as pessoas nos enxerguem assim. A gente sofre quando alguém é duro com a nossa falha, com o nosso erro, ou não. Nós sofremos. Não sofremos, Germana? Quando alguém chega para nós e fala, você está errada. Você não podia ter feito isso, você tinha que ter feito assim. A gente sempre tem a solução para o problema do nosso irmão. Não é verdade? É tão mais fácil resolver o problema do outro, não é? A gente sempre tem a solução. Muitas vezes a gente perde um tempão do nosso dia ou da nossa vida pensando em como resolver o problema do nosso irmão, do outro. E escondendo embaixo do tapete toda a nossa problemática, porque não somos capazes de enxergar com clareza o nosso problema. Que dirá encontrar ferramentas para resolvê-lo? Então, tem um ditadozinho, né, antigo, eu e os ditados, né, que diz assim, se o conselho fosse bom, ninguém dava, todo mundo vendia, né? Sei lá, a gente continua dando conselho, mesmo com esse ditado, não é verdade? Todo mundo sempre tem um conselho bom para dar. E é tão bom quando a gente dá um conselho e a pessoa fala assim,
verdade, você tinha razão. A gente fica todo cheio, não é verdade? A gente fala, olha, estou melhorando. Mas e para nós? Qual o conselho que a gente dá? O que cabe a nós? O que cabe a cada um de nós nessa alteridade? Em aceitar como é. A alteridade, ela deve começar conosco. Conosco mesmo. Porque nós não nos aceitamos na nossa pequenez. Nós nos recusamos a enxergar as nossas imperfeições muitas vezes. E nós atribuímos ao mundo o que de ruim nos acontece. Né? Nós atribuímos ao cachorro que passou na frente do carro, por isso que eu freiei bruscamente, né? E com isso acabei provocando um acidente. Nós atribuímos ao marido que reclamou um monte, que eu fiquei desordenada e por isso que fiz um monte de coisa errada dentro de casa. Nós atribuímos à esposa que vive reclamando e por isso que hoje eu vou encher a cara quando eu sair do trabalho, que é para esquecer as reclamações da minha mulher. Assim eu já chego em casa meio turbinado, nem escuto, nem presto atenção, nem vou me incomodar com o que ela fala. Nós atribuímos ao mundo sempre temos as justificativas. Oi, Irene. Desculpa, Irene, agora que eu te vi. Nós atribuímos ao mundo lá fora as nossas imperfeições, porque temos muita dificuldade de enxergá-las. Porém, enxergar a imperfeição do outro, meu Deus, é a coisa mais simples, mais fácil. Vamos prestar atenção nas nossas conversas, né? Nas nossas conversas, se a gente falar mais do outro, de nós ou do geral, né? Do que mais a gente se fala? O que eu mais ouço é a gente falando do outro e de coisas negativas do outro. A gente não para pensar, analisar o porquê que o outro agiu daquela forma, que aos olhos de todos está errado. Estou dizendo que, gente, alteridade não é você ser submisso, não é você ser negligente, não é isso. Mas é você saber que o outro tem sim um defeito como eu tenho, mas eu enxergo também as qualidades que o outro tem. E são essas qualidades que eu enxergo no meu irmão que faz com que eu o respeite, que eu o aceite, mesmo que eu não o ame como eu amo os meus dentro do meu lar. Mas eu o respeito, eu o aceito. Que às vezes a gente tem também uma impressão de que ter alteridade, ter aceitação com o outro é ser obrigado a amar. E ninguém é obrigado a amar. Nós não somos obrigados nem a aceitar o outro como ele é. Isso é de cada um. Porém, o tempo está chegando que o planeta está nessa transformação. E o que nós estamos fazendo para a nossa transformação? O nome da palestra hoje, o título dela é Amor e Alteridade. E eu vou passar a palestra toda falando de alteridade, falando de aceitar o irmão, falando de respeitar o outro, falando que cada um de nós tem a nossa forma de enxergar, e pouco vou falar de amor. Por quê? Porque não existe alteridade sem amor, né? E aonde existe o amor, a alteridade está. Mas nós temos uma impressão, nós temos um conceito de amor muito distorcido. Nós temos um conceito de amor de posse, né? De paixão. E não é esse amor
que se refere. Mas é o amor de irmão. É o amor de querer o bem. É o amor de vibrar e ficar feliz quando o outro está bem. Porque tem muitas pessoas que passam por situações, e eu mesma já passei por isso várias vezes. A pessoa fez muita coisa errada e lá na frente se deu mal. Ah, Deus tarda, mas não falha. Né? A justiça de Deus é sábia. Isso demonstra o quanto eu ainda tenho a aprender a respeito de amor. O quanto eu ainda tenho a aprender a respeito de alteridade. Porque eu posso até não fazer mal para ninguém, mas quando eu fico feliz, que isso é uma demonstração de felicidade, que o outro se deu mal, demonstra que eu ainda estou muito longe do que eu almejo. Porque nós almejamos. Nós almejamos ser bons, nós almejamos respeitar as pessoas dentro do que cada uma é. Nós almejamos ter amor para com todos e almejamos muito mais sermos amados e respeitados. Inclusive, a gente deseja mais ser amado e respeitado do que a gente tem de propósito firme e consciente de amar e respeitar, né? Então, isso demonstra o quanto estou longe. Mas e aí, o que a gente pode fazer para transformar isso em nossa vida? O que cabe a cada um de nós hoje fazer, sair daqui e ir para casa falando, olha, a partir de hoje eu vou começar a observar e vou fazer isso. O que cabe? Porque dizer que tudo isso existe, todo mundo aqui está cansado de saber. Né? As palestras, a maioria aqui fala a respeito disso, do respeito ao próximo, do amor, da caridade, do querer o bem, né? Fala a respeito disso, mas o que cabe? O que eu posso transformar? O que cabe a mim transformar? Vamos pegar algo que está aí para todos. Hoje nós temos as uniões homossexuais, né? Homoafetivas, obrigada, Douglas. As uniões homoafetivas. Então é algo que se tornou comum. Já não é mais como era anos atrás. Porém, não é mais para quem? Para mim, que não tenho ninguém na minha família, que enquanto é na família do outro, enquanto é num amigo, tá tudo bem. Porque a partir do momento que chega um da família e fala assim, olha, eu gosto de tal pessoa e vou viver com tal pessoa. Gente, infelizmente a nossa cultura é uma cultura machista. E quando eu digo infelizmente, porque essa cultura machista nos limita a aceitar o outro. Então, quando entra para dentro da minha casa, o quadro muda de figura. Aí sim eu vou ser testado, eu vou ser provado, eu vou ter que exercitar, eu vou ter que realmente dar o testemunho do quanto anda a minha aceitação com o mundo que está aí. Eu conheço muitas pessoas que falam assim, não aceito de jeito nenhum. Acho um absurdo. Como também conheço pessoas que dizem assim, eu sou espírita. Eu sou espírita. Mas sei que cada um nasce na cor e na raça que necessita nascer para a sua evolução e aprendizado. Mas eu não consigo imaginar ter um neto mulato, ter um neto crioulo.
A pessoa está sendo autêntica, mas demonstra o quanto ainda tem a aprender, o quanto ainda tem a se burilar, a crescer como espírito. Porque isso, gente, está aí na nossa vida, está no nosso cotidiano. A facilidade que a gente tem de aceitar o que aos olhos de uma sociedade é errado é muito grande quando é na casa do outro. Mas quando é dentro da nossa casa, quando é com pessoas com as quais a gente convive no nosso cotidiano, seja dentro do lar, seja no local de trabalho, muda de figura. E aí é bem difícil, a relação é muito mais difícil, sabe? E o aprendizado é muito maior. Tem que ser maior, porque há necessidade de se aprender. Há necessidade de se evoluir. Aí tem pessoas que falam assim, mas isso não é evolução. É evolução, sim. Porque o amor, ele brota no coração. Ele vem da alma. Ele não pode vir de um raciocínio. Eu vou amar o Douglas porque o Douglas é legal. Não. Não é assim que funciona. Não é assim. Então, a quantas anda a nossa forma de enxergar o próximo? A quanto anda a nossa forma de se relacionar com o próximo? De verdadeiramente aceitar o outro como ele é, para que assim a gente possa ser aceitado como nós somos. Perdoar as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Isso daí é aceitar como queremos ser aceitos. Eu tenho uma nora que ela deve ter no corpo umas 9 ou 10 tatuagens. Quando eu a conheci, eu vim de uma época assim, eu venho de uma época em que tatuagem só tinha presidiário. E acho que a maioria aqui também. Ou se não a maioria, uma boa parte aqui também. E quando eu a conheci, eu me assustei, porque ela tem as costas toda tatuada, ela tem várias tatuagens, tem na perna. E o meu esposo virou para mim e falou assim, Rica, não deve ser boa gente. Porque olha, com aquele monte de tatuagem, deve ser uma louca aí da vida. É uma menina que é um doce. E que eu a amo como se fosse uma filha. Ela é um doce. É uma pessoa que eu aprendi a amar e a respeitar. É uma boa mãe para o meu neto. Ela é um doce de criatura. E aquela impressão que eu tive, que o meu esposo teve quando nós a conhecemos, foi por terra quando a gente abriu o coração e resolveu conhecê-la de verdade. Então, eu tenho me esforçado para essa mudança, porque o mundo está exigindo de nós isso. O mundo exige de nós essa mudança. O mundo está exigindo de nós aceitar o outro como o outro é, né? As diferenças que existem. Eu não gosto de pintar o meu cabelo e já tenho alguns cabelos brancos aqui. E aí já teve gente que falou assim, você tem que pintar o cabelo, já tem cabelo branco. Gente, mas eu não gosto. Nem você, né, Germana? É lindo o teu cabelo. Então, assim, às vezes a impressão que se passa para algumas pessoas é que mulher de cabelo branco é relaxada. Né? Dá essa impressão. Homem não, o homem grisalho é bonito, né? Tem um charme. Obrigada, Adriana, né, Deus? Tem um charme. Mulher de cabelo branco, ah, não, é muito feio. Mas é a escolha de cada um. Eu acho que tornar escravo da tinta não é pra mim. Mas nem por isso eu condeno quem gosta de pintar cabelo. A minha irmã, eu nem lembro mais qual era a cor do cabelo da minha irmã quando ela era criança. Ela adora pintar o cabelo. Né? Você também, né, Clarinha?
também adora pintar o cabelo. Mas e aí? É a escolha de cada um, é o gosto de cada um. Isso se chama alteridade. Isso se chama alteridade. Célia vai fritar ovos e ela pergunta: como é que você gosta da sua gema? Normalmente a mulher faz essa pergunta, né? Ou quem vai fritar a pergunta. Ah, eu gosto mole, eu gosto duro, não sei o quê. Aí lá em casa tem assim, ó, hoje eu quero 50%, 60%, quer dizer, 50% mole, 50% duro, 60% duro, e assim vai. Mas nem por isso a gente vai sair brigando dentro de casa com quem não gosta de ovo, igual a gente gosta. Mas a gente briga porque o outro escolheu uma roupa que a gente acha que não lhe cai bem, um corte de cabelo que a gente acha que ficou horrível. A gente briga porque o outro escolheu de profissão algo que a gente acha que não vai ter futuro nenhum. E que, graças a Deus, está havendo uma evolução até nisso. Existe uma pesquisa, existe um estudo feito em cima disso. Das várias formas de se lidar com o trabalho que foi evoluindo, foi modificando no transcorrer das décadas, do pós-guerra para cá e para o futuro. Os meus netos, que eu já tenho 4, e sou uma avó coruja, e a maioria aqui já sabe disso, que eu sempre falo deles, eles não vão saber trabalhar sozinhos. Eles vão ter sempre a necessidade de fazer tudo em grupo. E eles só vão fazer aquilo que eles gostarem de fazer. Gente, isso é um estudo generalizado, é óbvio que sempre tem suas exceções. Então, são pessoas, futuros adultos, futuros profissionais, que terão como característica isso. E no pós-guerra, o principal intuito de quem trabalhava era ganhar o sustento para comer. Era isso, era comer, não passar fome. A geração seguinte foi de ter uma casa, trabalhar para comer e ter um lar. A geração depois foi de trabalhar para ter um lar, para comer bem e para ter um carro e viajar nem que for uma vez por ano. Tirar férias nem que for uma vez por ano. Né? A outra geração já é de lida com o trabalho, aonde o trabalho também é um status. Ah, eu sou tal coisa. Eu trabalho em tal área. Então o trabalho também já se tornou status. E a geração futura é de não conseguir trabalhar sozinho. E só fazer aquilo que gosta, que lhe dá prazer. Então nós estamos ou não estamos evoluindo? Nós estamos evoluindo. Então, por que aquela pessoa que eu conheci e tive aquela impressão não pode ter mudado nesse tempo todo? Quando eu mudei, o que me torna melhor que o outro? Eu ter mudado e o outro não? Eu tenho uma colega, amiga, que ela se distanciou de mim por um período, porque eu comecei a me relacionar com uma outra pessoa, também uma colega, que aos nossos olhos tinha um comportamento que não era legal. E um dia ela colocou umas coisas lá no Face e era cutucando a respeito disso. E o que eu fiz? Eu não gosto de nada mal resolvido, eu peguei e liguei para ela. Eu falei, olha, não é assim. Ah, mas é que fulano, eu falei, todo mundo tem o direito de mudar. Se você muda, se eu mudo, por que a outra não pode mudar? Nós temos, né, o direito de mudar, nós temos o direito de errar, nós temos o dever de acertar. O direito de errar e o dever de acertar. Nós temos isso. Nós somos espíritos eternos em evolução. Nós não nascemos para errar o tempo todo, nem para passar uma existência inteira estagnados. Estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, amor é a base. Porém, a alteridade pode existir
sem existir aquele amor absoluto, e sim um respeito, que já é o início de um amor, não é verdade, Douglas? Não é verdade, Irene? Respeito é o início, é dali que a gente vai desenvolvendo um amor. Mas o amor não existe aonde não existe alteridade. Aonde existe amor, existe alteridade. Existe aceitação, existe compreensão, existe colocar-se no lugar do outro, para assim poder entender as suas razões. Por mais errado aos nossos olhos que a pessoa esteja, para ela está certa. Então, quando a gente tenta se colocar no lugar do outro, a gente consegue compreender um pouquinho as suas razões. E aí, aceitá-lo como é. Se eu não posso transformá-lo, porque só posso transformar a mim, eu posso lhe dar apoio, eu posso lhe dar suporte, auxiliá-lo a encontrar ferramentas para a sua transformação. Então, em vez de ficarmos criticando, em vez de ficarmos apontando o dedo, em vez de ficarmos ali nos achando melhor porque não temos aquele comportamento, vamos ver no que podemos auxiliar. Porque a crítica, ela pode ser boa desde que a gente dê ao outro, como diz muito a Irene, o feedback para a mudança. Então, não adianta a gente criticar se a gente não pode fazer a crítica e mostrar um caminho. Mas não um caminho com soberba, colocando assim, olha, faça como eu. Não. É sendo caridoso, é tendo respeito, é aceitando. Porque todos nós somos falhos. Todos nós cometemos erros. Nenhum de nós está livre do erro. Se nós estivéssemos, não estaríamos aqui. Podem ter certeza. Se estivéssemos encarnados, no mínimo seríamos missionários em algum lugar. Não estaríamos aqui. Se estamos nós, eu e todos nós aqui hoje, ouvindo isso, é porque existe na nossa alma algo que precisa ser transformado. Nós não desenvolvemos ainda o respeito, a aceitação, nem por nós e nem pelo nosso próximo ainda, como deveríamos ter desenvolvido. Então, vamos buscar o Evangelho de Jesus, quando ele aceitou Judas, com todas as suas imperfeições, e sabendo de antemão que Judas ia entregá-lo. Ele não impediu Judas de fazer aquilo. Ele respeitou a livre escolha de Judas. Ele não impediu e ele não deixou de amar Judas por isso. Ele não deixou de amparar Judas por isso. Lembremos que Jesus foi crucificado em meio aos ladrões. De um lado e do outro ele tinha 2 ladrões. Né? Ele, quer dizer, de um lado um, do outro lado outro. Então ele estava em meio a 2 ladrões. E era Jesus. E abraçou e aceitou a todos os seus algozes e àqueles que amava. Porque amar os que nos amam é muito fácil e isso não nos torna melhor. Aceitar e respeitar os diferentes, isso sim vai fazer com que nós um dia nos tornemos melhor. Se eu não posso amar, vou exercitar em mim o respeito. Gente, para finalizar, eu só vou ler um trechinho aqui, que eu acho que cabe, cabe totalmente hoje. Afeto, para ser divino, precisa ser espontâneo, autêntico e natural. Se guardas dificuldades em entender esse ou aquele companheiro, se não admites determinadas expressões comportamentais que diferenciam de tua formação doutrinária,
Se não compreendes determinadas ideias que a ti parecem desconexas, tenha muito discernimento para que não te aprisiones aos grilhões do personalismo que subtrai-te a alteridade, a capacidade de entendimento com o outro. Nós precisamos de muita alteridade para cumprir nossa missão a contento. Liberta-te da ideia de uniformidade e ajuda cada qual a descobrir o seu caminho para Deus, sem jamais esquecer que cada criatura tem o seu roteiro divino. Cada criatura tem o direito de escolher o seu caminho. E cada criatura tem o seu roteiro divino. Não só nós, mas todos nós. Uma boa noite para todos.